Era uma manhã de Páscoa nublada em Wiltshire, na Inglaterra. Victoria Cilliers, uma instrutora de paraquedismo altamente experiente, se preparava para um salto de rotina. Naquela ocasião, no entanto, o salto seria diferente. A ansiedade que geralmente não a afetava estava presente. Isso se devia, em parte, ao fato de ela ter dado à luz seu filho mais novo apenas 5 semanas antes. Além disso, o salto havia sido um presente de seu marido, e ela temia desapontá-lo se não fosse até o fim com a atividade. As condições meteorológicas adversas provocaram uma série de atrasos, intensificando o nervosismo de Victoria. Embora tivesse realizado milhares de saltos sem incidentes ao longo de sua carreira, algo naquela manhã não parecia certo para ela. No entanto, determinada a não decepcionar, Victoria decidiu prosseguir com o salto. Uma vez no ar, Victoria puxou a corda para acionar o paraquedas principal, mas rapidamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. As cordas do paraquedas estavam completamente emaranhadas. Apesar disso, ela manteve a calma. Como uma paraquedista experiente, sabia que havia um paraquedas reserva precisamente para esse tipo de emergência. No entanto, ao tentar acionar o paraquedas reserva, Victoria se deparou com um pesadelo. Em uma ocorrência de 1 em 1 milhão, o paraquedas reserva também falhou em se abrir corretamente. Agora, ela estava em queda livre, girando descontroladamente a mais de 96 km por hora em direção ao solo. O tempo parecia se esgotar. Victoria lutou com todas as suas forças para tentar resolver a situação, mas a gravidade da emergência tornava cada esforço em vão. O chão se aproximava rapidamente, e a situação, já desesperadora, se tornou fatalmente inevitável. Ela continuou tentando remediar a situação até o último segundo, mas infelizmente, a sorte não estava ao seu lado naquela manhã. Victoria Cilliers era uma figura impressionante, com uma vida repleta de conquistas notáveis. Nascida na capital da Escócia, Edimburgo, ela era conhecida por amigos e familiares como Vicky. Desde cedo, demonstrou determinação e ambição. Estudou na Universidade de Glasgow, onde se formou em fisioterapia, e não parou por aí. Com grande dedicação, alcançou o posto de capitã no Exército Real Britânico. Além de seu trabalho como fisioterapeuta, Victoria se destacou como instrutora de paraquedismo em queda livre, uma atividade na qual demonstrava habilidade excepcional. Com mais de 2.600 saltos concluídos sem nenhum incidente, sua maestria no ar era inegável. Vicky não apenas saltava, ela também treinava e resgatava paraquedistas novatos, demonstrando uma habilidade única em manobrar e corrigir as posições dos alunos durante a queda livre. Seu chefe instrutor, impressionado, chegou a descrever essa habilidade como realmente hardcore. Em 2010, aos 34 anos, a vida de Vicky mudou ao conhecer Imi, um homem 4 anos mais jovem, nascido nos arredores de Joanesburgo, na África do Sul, que havia se mudado para o Reino Unido. Emil também servia no Exército Real e conheceu Vicky após sofrer uma lesão durante uma esquiada. Ele rapidamente se mostrou um parceiro atencioso e dedicado, conquistando o coração de Vicky com sua afeição e cuidado. O romance floresceu e o casal se casou no ano seguinte, na cidade do Cabo, África do Sul. Após o casamento, o casal voltou para Wiltshire, Inglaterra, onde se estabeleceram na casa que Vicky havia adquirido com sua herança. A felicidade do casal parecia completa com o nascimento de seus 2 filhos. Uma filha, April, em 2012, e um filho, Ben, em 2015. Apesar de sua vasta experiência em paraquedismo, o salto que seu marido lhe presenteou na manhã de Páscoa trouxe um sentimento de inquietação. Vicky não saltava há quase 1 ano, tendo acabado de passar por uma gravidez de 9 meses e dado à luz apenas 5 semanas antes. Sentia que deveria estar em casa, cuidando de seu recém-nascido e de sua filha, ao invés de voltar à ação intensa e cheia de adrenalina do paraquedismo. Ela simplesmente não estava pronta para retomar essa atividade, e talvez nunca estivesse. Ainda assim, Vicky concordou em fazer o salto, principalmente porque originalmente seria algo que ela e Emil fariam juntos. Com o casamento em crise, ela via nisso uma oportunidade de reconexão. No entanto, essa esperança foi frustrada quando o salto previsto para ser realizado na tarde anterior teve de ser cancelado devido ao mau tempo. Na manhã seguinte, o destino preparava uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. Victoria Vicky Cilliers estava se preparando para um salto de paraquedas naquela manhã fatídica, mesmo sem ter se alimentado adequadamente.
Embora seu marido, Emil, não fosse se juntar a ela, Vicky sabia que ele ficaria desapontado se ela desistisse. Determinada a não desapontá-lo, ela decidiu seguir adiante. Naquela manhã nublada, ela e um grupo de outros paraquedistas aguardavam pacientemente que o tempo melhorasse, mas os constantes atrasos só aumentavam sua ansiedade. Quando o tempo finalmente clareou o suficiente para permitir o salto, as condições ainda estavam longe do ideal. Originalmente, o salto deveria ocorrer a partir de uma altitude típica de aproximadamente 13.000 pés, mas devido às condições climáticas, o avião subiu apenas até 5.000 pés. Dessa altitude reduzida, os paraquedistas realizariam o que é conhecido como Hop and Pop, um salto rápido em que o paraquedas é acionado logo após a saída da aeronave. Vicky iniciou seu salto com aparente confiança, mas ao tentar abrir o paraquedas principal, percebeu que as cordas estavam emaranhadas. Tentou desembaraçá-las rapidamente, mas logo percebeu que era inútil. Sem hesitar, acionou o paraquedas reserva, uma medida que normalmente só é necessária em cerca de um em cada 750 saltos. Apesar da situação crítica, ela não entrou em pânico, pois o paraquedas reserva estava lá para esses casos. No entanto, o inimaginável aconteceu. O paraquedas reserva também falhou, abrindo-se apenas parcialmente e inflando-se de forma inadequada, o que era tão ineficaz quanto não abrir. Caindo de uma altura de aproximadamente 3.000 pés a uma velocidade superior a 96 km por hora, Vicky atingiu o solo. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu ao impacto. Quando recuperou a consciência, foi auxiliada por outro paraquedista que, coincidentemente, era médico. Vicky, atordoada, se perguntou sobre o que era a confusão ao seu redor e, curiosamente, não sentiu dor imediata. No entanto, a queda resultou em ferimentos graves. Quase todas as costelas de um lado estavam fraturadas, sua clavícula e pelvis estavam quebradas, ela sofreu fraturas na coluna e havia sangramento em um dos pulmões. Milagrosamente, uma combinação de fatores contribuiu para sua sobrevivência. Seu peso leve, a altitude relativamente baixa de onde ela saltou, e a suavidade do campo recém-arado onde aterrissou, que ajudou a amortecer a queda. Mesmo assim, em circunstâncias normais, uma queda dessa natureza teria sido fatal. Mark Bayada, o instrutor-chefe responsável pela instalação de paraquedismo, imediatamente suspeitou de algo errado. A falha simultânea de um paraquedas principal e de um reserva era uma ocorrência raríssima. Ele começou a investigar o incidente, examinando minuciosamente o equipamento de Vicky, em busca de qualquer causa potencial para as falhas. Descobriu que as cordas do paraquedas principal estavam de fato emaranhadas, mas o que o surpreendeu foi o estado do paraquedas reserva. Dois importantes componentes, chamados slinks, estavam ausentes. Bayada inspecionou detalhadamente o arnês e o dossel, procurando sinais de pressão excessiva ou qualquer outra anomalia que pudesse explicar o desaparecimento dos slinks, mas não encontrou nada que sugerisse uma falha mecânica ou de equipamento. Além disso, ele descobriu que o paraquedas reserva de Vicky, embora nunca tivesse sido acionado, havia sido inspecionado 16 vezes ao longo de sua vida útil, por 10 empacotadores avançados diferentes, incluindo uma inspeção realizada apenas 2 meses antes do salto trágico. Em todas as inspeções, os slinks estavam presentes e em perfeitas condições. Diante dessas descobertas, Bayada decidiu chamar a polícia, que iniciou uma investigação formal. Enquanto isso, a Associação Britânica de Paraquedismo, BPA, também começou a analisar o incidente. A situação, que inicialmente parecia ser um acidente trágico, começava a revelar elementos suspeitos que apontavam para algo muito mais sombrio. A Associação Britânica de Paraquedismo, BPA, a entidade que regula os esportes de paraquedismo no Reino Unido, foi convocada para realizar uma inspeção detalhada no paraquedas de Victoria Cilliers. De acordo com os registros da BPA, nos 10 anos anteriores ao salto de Páscoa de Victoria, realizado em 2015, ocorreram aproximadamente 2.300.000 saltos de paraquedismo. Destes, cerca de 2.900 casos envolveram a necessidade de acionar o paraquedas reserva. Notavelmente, em todos esses 2.900 saltos, não houve um único caso de falha no acionamento do paraquedas reserva. A única exceção conhecida pela BPA, onde tanto o paraquedas principal quanto o reserva falharam, foi o infame caso de Stephen Hilder, um oficial cadete de 20 anos, que em 2003 caiu de uma altura de 13.000 pés
e morreu em Lincolnshire. A investigação revelou que alguém havia cortado os risers do paraquedas reserva de Hilder, e o caso é amplamente conhecido na comunidade do paraquedismo, sendo suspeito de envolvimento criminoso, embora nunca tenha sido oficialmente confirmado como assassinato. Mesmo assim, a BPA inicialmente não esperava encontrar indícios de crime no caso de Victoria, acreditando que poderia se tratar de uma falha mecânica incomum. Entretanto, a realidade foi diferente. A inspeção realizada pela BPA confirmou as descobertas feitas anteriormente pelo instrutor Mark Bayada. Não havia sinais de falha mecânica ou dano ao equipamento. Os componentes do paraquedas, incluindo os slinks que estavam ausentes, haviam sido verificados em várias inspeções anteriores, todas sem apontar qualquer problema. A BPA relatou essas conclusões à polícia. Essas descobertas, combinadas com o depoimento de uma amiga próxima de Victoria, que revelou à polícia a existência de um relacionamento abusivo e tóxico entre Victoria e seu marido Emil, foram suficientes para as autoridades agirem. Emil Cilliers foi preso no 28 de abril de 2015. Durante o interrogatório, que durou 6 horas, Emil se mostrou confiante e arrogante, insistindo que havia inspecionado o paraquedas de Victoria como de costume, alegando que tudo estava sob controle. No entanto, as evidências sugeriam que algo muito mais sinistro havia acontecido. Durante o interrogatório, Emil Cilliers foi questionado sobre as verificações padrão que deveria ter realizado no paraquedas de sua esposa, Victoria. Quando os investigadores perguntaram especificamente sobre esses procedimentos, ele respondeu evasivamente, dizendo que não tinha familiaridade com paraquedas, mas que havia feito as verificações básicas. Mesmo quando pressionado, Emil não demonstrou qualquer preocupação em relação ao relacionamento com Vicky, nem mencionou que estava insatisfeito com o casamento. No entanto, quando solicitado a falar sobre seu relacionamento com Victoria, Emil revelou friamente que não se via casado com ela nos próximos 10 ou 15 anos. Durante o interrogatório, ele prontamente admitiu estar envolvido em um caso extraconjugal com Stephanie Galler, uma instrutora de paraquedismo austríaca que conheceu no Tinder. Além disso, confessou que também estava em dívida com empresas de empréstimos de curto prazo, dívidas que chegavam a 25 mil euros, e mantinha um caso com sua ex-esposa. Em uma revelação que surpreendeu os investigadores, Emil mencionou que na tarde anterior ao salto trágico de Vicky, ele havia desaparecido por um tempo no banheiro do centro de paraquedismo, levando consigo o kit de paraquedas de Vicky. Com isso, Emil começou a revelar detalhes inesperados. Ele basicamente forneceu aos investigadores tanto um motivo quanto um possível meio pelo qual poderia ter tentado matar sua esposa, consciente de que essas informações seriam descobertas mais cedo ou mais tarde, uma vez que o telefone dele, já confiscado pela polícia, seria analisado. Os investigadores notaram que ele parecia muito astuto, tentando antecipar as descobertas que fariam ao examinar suas comunicações e outras evidências. Emil parecia acreditar que, ao cooperar inicialmente, os investigadores aceitariam sua versão dos fatos e ele não seria mais incomodado. Ao analisarem seu celular, descobriram mensagens perturbadoras, entre a época de seu casamento, nascimento do filho e até mesmo enquanto estava com sua esposa, Victoria, no hospital. As mensagens eram para sua amantes, falando como não possuía nenhuma atração por sua esposa, que não sentia vínculo afetivo com seus filhos. Chegou a discriminar os valores de suas dívidas e que procurava um jeito fácil e rápido de acabar com elas. A sua amante Stephanie deu a entender que a partir de abril estaria totalmente livre, em outras palavras, solteiro. Enquanto Emil estava sendo interrogado pela polícia, agentes foram até a casa de Vicky para informá-la da prisão de seu marido por tentativa de assassinato. Vicky ficou atônita com a notícia. Ela simplesmente não conseguia acreditar que Emil seria capaz de cometer tal ato. Ela afirmou aos policiais que, apesar dos altos e baixos normais de qualquer relacionamento, considerava o casamento deles sólido. Vicky admitiu que tinha algumas suspeitas de que Emil pudesse estar tendo um caso, mas nada além disso. Durante a conversa, Vicky mencionou que Emil esteve no banheiro com seu kit de paraquedas por apenas 2 a 3 minutos, algo que parecia insignificante na época. Perto do final da entrevista, os policiais perguntaram se havia algo fora do comum que ela pudesse lembrar ter ocorrido por volta da época do acidente.
Inicialmente, Vicky não conseguiu pensar em nada relevante, mas então se lembrou de um incidente ocorrido cerca de uma semana antes do salto. Um vazamento de gás na cozinha. O cano do fogão havia se soltado, enchendo a casa com gás durante a noite. Vicky só percebeu o vazamento na manhã seguinte, quando acordou e sentiu o cheiro forte de gás. Naquele momento, Emil não estava em casa. Ele havia passado a noite no quartel do exército, alegando precisar de um começo antecipado no dia seguinte. Isso deixou Vicky e os filhos sozinhos na casa. Apesar de garantir aos policiais que acreditava ter sido um acidente e que Emil não poderia estar envolvido, os investigadores acharam a situação altamente suspeita. O vazamento de gás fez com que se perguntassem se o acidente com paraquedas de Vicky havia sido realmente a primeira tentativa de Emil contra a vida de sua esposa. Victoria Vicky Cilliers manteve firmemente sua posição de que seu marido, Emil Cilliers, não havia tentado matá-la, nem durante a queda de paraquedas, nem no incidente do vazamento de gás. Entretanto, a polícia decidiu adotar uma estratégia diferente para confrontá-la com a realidade. Eles compartilharam com Vicky a gravação do interrogatório de Emil, permitindo que ela ouvisse em primeira mão as confissões e revelações de seu marido. Nesse depoimento, Emil admitiu sem hesitação os casos extraconjugais, além de demonstrar um completo desinteresse no casamento. Para Vicky, a experiência foi devastadora. Embora ela tivesse suspeitas de que Emil estivesse tendo um caso, a descoberta de que ele mantinha múltiplos relacionamentos, incluindo um com Stephanie Gayler, uma instrutora de paraquedismo, e com várias acompanhantes, foi um golpe profundo. Ainda mais doloroso foi descobrir que ele também estava envolvido com sua ex-esposa, Carly, com quem tinha 2 filhos. Vicky e Carly sempre mantiveram um relacionamento amigável e cooperativo, a ponto de Carly cuidar dos filhos de Vicky em várias ocasiões. A traição, portanto, foi um choque imenso para ela. Ao aprofundar a investigação, Vicky descobriu que Emil havia planejado deixá-la logo após o nascimento de seu filho Ben, quando ele tinha apenas 6 semanas de vida, para ir morar com Stephanie. Além disso, Emil havia contado a Stephanie que Vicky o havia traído e que Ben não era seu filho biológico. Vicky também ficou sabendo que as dívidas de Emil eram muito maiores do que ele havia revelado, em grande parte devido aos gastos extravagantes em férias com sua namorada. Tudo isso foi devastador, mas, ao mesmo tempo, a estratégia policial começou a surtir efeito. Vicky decidiu finalmente cooperar e revelar tudo o que sabia sobre Emil. Ela começou descrevendo o comportamento destrutivo de Emil em relacionamentos anteriores, que remontava aos seus 17 anos. Quando ainda vivia na África do Sul, Emil começou a namorar Nicolene, sua primeira namorada, e 3 anos depois o casal teve uma filha, seguida de um filho. Embora não fossem casados, viviam juntos como uma família até que Emil decidiu viajar para o Reino Unido a trabalho com a intenção de ganhar dinheiro extra para sustentar sua família. Porém, ele nunca retornou. Em vez disso, estabeleceu-se permanentemente no Reino Unido, se alistou no exército britânico e se casou com sua primeira esposa, Carly, abandonando Nicolene e os filhos na África do Sul. Vicky também compartilhou mais detalhes sobre o incidente do vazamento de gás. Ela lembrou que, ao descobrir que a válvula de gás estava solta, enviou uma mensagem para Emil sobre o cheiro forte de gás na casa. A resposta de Emil foi evasiva, dizendo que era estranho o forno estar funcionando. Vicky, conhecendo o perigo, não tentou ligar o forno e, em vez disso, respondeu de forma brincalhona, perguntando: "Você está tentando me matar?" Ela esperava uma resposta igualmente leve, mas, em vez disso, Emil ficou na defensiva, negando qualquer intenção de machucá-la. A polícia então revisou o tempo em que Emil esteve no banheiro com o kit de paraquedas de Vicky. Inicialmente, Vicky havia estimado que ele esteve lá por 2 a 3 minutos, mas ao revisar o incidente, ela corrigiu o tempo para entre 5 e 10 minutos. Os investigadores realizaram um experimento no banheiro do centro de paraquedismo para verificar se seria possível adulterar o paraquedas em tão pouco tempo. Descobriram que, de fato, o equipamento poderia ser adulterado em cerca de 5 minutos, o que corroborava a nova versão de Vicky. Em 2017, Emil Cilliers enfrentou 2 acusações de tentativa de homicídio. A acusação argumentou que Emil havia tentado matar sua esposa em 2 ocasiões distintas, com o objetivo de receber uma apólice de seguro de vida no valor de 120 mil libras,
que lhe permitiria pagar suas dívidas e ainda sobraria dinheiro. Embora não houvesse evidências diretas ligando Emil às tentativas de homicídio, a promotoria apresentou mensagens de texto incriminadoras que ele havia enviado às suas amantes. Algumas delas enquanto estava ao lado de sua esposa no hospital, após o acidente, ou enquanto ela dava à luz seu filho. No entanto, durante o julgamento, uma reviravolta inesperada ocorreu. Anos após a tentativa de assassinato, Vicky subiu ao banco das testemunhas e dificultou a argumentação da promotoria. Ela começou a questionar se o paraquedas principal estava realmente inutilizável e se ela havia cometido um erro ao cortá-lo para acionar o reserva. Vicky também retratou o tempo em que Emil esteve no banheiro, revertendo sua estimativa para os 2 a 3 minutos originais. Ela explicou à polícia, cerca de um ano antes, que havia mudado sua história porque queria vingança, pois se sentia humilhada ao descobrir que seu marido estava tendo um caso. Ao revisar suas declarações, ela admitiu que algumas de suas evidências iniciais não eram necessariamente verdadeiras e que havia exagerado no tempo que Emil passou no banheiro. O júri deliberou por 8 dias. Durante esse período, 2 dos jurados precisaram ser dispensados devido a doenças relacionadas ao estresse provocado pelo julgamento, resultando em um julgamento anulado. Um novo julgamento foi realizado na primavera de 2018, onde Emil foi finalmente considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 18 anos. O inspetor detetive Paul Franklin declarou que Emil nunca demonstrou remorso pelo que fez e mentiu durante os 2 julgamentos. No final, a justiça prevaleceu com os veredictos de culpa e a sentença de prisão longa. Dias após o veredicto, Vicky apareceu em programas de entrevistas, afirmando que ainda não havia chegado a um acordo com a decisão do tribunal e que não tinha planos de se divorciar de Emil. Ela admitiu que ainda lutava para entender como seu marido poderia ter tentado matá-la, afirmando que, embora estivesse presente em ambos os incidentes, ainda não conseguia lembrar de um momento em que ele realmente agiu de forma a causar sua morte. Vicky disse que parte de sua dificuldade em processar tudo vinha da pressão social para se conformar ao veredito, com amigos e familiares acreditando que sabiam mais do que ela. A relutância de Vicky e suas frequentes contradições ao longo do caso levaram os investigadores a concluir que este era um caso em que a justiça foi feita por uma vítima que, na verdade, não queria isso. A polícia reiterou seu compromisso em levar infratores como Emil à justiça e em fornecer apoio às vítimas que se encontram em relacionamentos abusivos e coercitivos. Após o veredicto, Vicky continuou a visitar Emil na prisão semanalmente, buscando respostas para as perguntas que giravam em sua mente. Com o tempo, eles começaram a falar ao telefone diariamente. Emil continuou a manipular Vicky, afirmando que ela era tudo o que ele tinha, o que, em parte, parecia ser verdade, já que nenhum outro amigo, parente ou colega de trabalho o visitou na prisão ou compareceu ao julgamento para apoiá-lo. No entanto, conforme o tempo passava, Vicky finalmente percebeu que Emil a havia manipulado e controlado durante todo o casamento. Ela então cortou os laços e pediu o divórcio, apesar dos protestos de Emil de que o casamento ainda era viável. Em 2019, Vicky publicou um livro intitulado Eu Sobrevivi, Casei com um Homem Encantador, então ele tentou me matar. No livro, Vicky refletiu sobre suas visitas a Emil na prisão, dizendo que tinha muitas perguntas, especialmente o porquê de tudo. Ela admitiu que havia um elemento de controle em sua busca por respostas, mas que escrever o livro a ajudou a ver as coisas de maneira mais clara. Com o tempo, Vicky seguiu em frente, encontrou um novo namorado e começou a reconstruir sua confiança e autoestima, devastadas por Emil. Quando questionada se acreditava que Emil era capaz de amá-la, Vicky respondeu que não sabia, mas gostava de pensar que ele amava os filhos. Depois de ser preso por tentativa de homicídio, ele chegou a receber uma espécie de indenização do seguro para cobrir seus gastos básicos, já que estava vivendo em um pequeno cômodo no quartel e as condições para que ele tivesse acesso à fiança impediam que ele voltasse para casa. O sargento gastou tudo em jogos de computador, um PlayStation e um iPhone. Em 2022, Trevor, filho de Emil com Nicolene, agora adulto, decidiu que queria falar com seu pai na prisão.
Ele tinha muitas perguntas, especialmente sobre por que Emil havia abandonado sua mãe. Trevor expressou que, se obtivesse as respostas certas, não descartaria a possibilidade de construir algum tipo de relacionamento com Emil no futuro. No entanto, a filha de Emil não compartilhava desse sentimento e preferia não ter nenhum contato com ele. Nicolene, por sua vez, estava aliviada que Emil estava na prisão e acreditava que sua filha havia escapado de um destino terrível. Os que conheciam Emil e sua história estavam inclinados a concordar com Nicolene, observando a influência que ele parecia ter sobre todos ao seu redor. Emil viveu uma vida de mentiras, sem se preocupar com as consequências, em quem destruiria com suas mentiras e enganações. Victoria seria sua vítima perfeita. Seu amor a cegou e dificultou a ver a verdade. Hoje Emil está preso cumprindo sua sentença perpétua.